A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quarta-feira, lição 9, o pastor em busca das ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo de número 12, que diz: Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, dando continuidade à nossa leitura diária, hoje quarta-feira, sobre o pastor em busca das ovelhas, esta função é atribuída ao verdadeiro pastor, que deve apacentar as suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. E nós falamos ontem, se você não assistiu, no final do vídeo eu vou deixar aqui o vídeo disponível para você assistir, estar mais inteirado quais são as funções do pastor. Dentre muitas funções, nós destacamos sobre o pastor buscar as ovelhas, que nós vamos abranger hoje. Então, o pastor deve buscar as suas ovelhas. E isso também se atribui ao líder, que deve se preocupar com os seus liderados, com o pastor que deve se preocupar com as ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus lhe confiou para cuidar. Então, os líderes de Israel falharam na sua missão de pastorear o rebanho de Deus. Nós falamos ontem. E o que acontece com isso? O povo se dispersou. E os pastores de Israel eram quem? Lembra que nós falamos? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Eram responsabilidade deles falarem as palavras de Deus e guiar o povo na verdade, no caminho, na adoração do único e verdadeiro Deus. Mas devido às suas rebeldias, à sua imoralidade, à sua idolatria, Deus dispersou o seu povo. Porque uma das maldições lá de Deuteronômio 28, quando eles não ouvissem a voz de Deus, Deus permitiria que nações inimigas viessem sobre eles e ali pudesse levá-los cativos para as suas terras, para espalhá-los pela face da terra. Ou seja, Deus deu a eles a terra, mas a permanência deles naquela terra de Canaã estava sujeita à obediência a Deus. E se eles desobedecessem a Deus, Deus os tiraria dali. Então, com isso, o povo de Deus se espalhou. Então, Deus aqui, através do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo de número 12, Deus está falando que vai buscar o seu povo. Deus vai buscar as suas ovelhas. E isso fala da restauração da nação de Israel, tanto física como espiritual. Então, por muito tempo, a nação de Israel, os israelitas, os judeus, foram espalhados por muitas nações e lá ficaram. Em 1948, houve a restauração da nação de Israel. A mesma profecia lá de Ezequiel, capítulo de número 37. Então, houve a restauração física. Então, agora cabe também a restauração espiritual da nação. E essa restauração espiritual da nação será feita através do pastor Jesus, do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando veio a essa terra, ele já iniciou esta restauração espiritual de Israel. Ele já começou a resgatar, a salvar muito dos judeus, dos israelitas que creram nele, que é o Filho de Deus enviado para os salvar, para os libertar. Jesus lá em João 17 vai dizer que quando ele orava pelos seus discípulos, que eram judeus, ele também diz, olha, mas eu oro não somente por estes, porque há outras ovelhas que não são desse aprisco e elas se agregarão. E aqui é uma referência a nós, os gentios, as nações que creriam em Cristo. Então perceba que essa restauração, esse buscar a ovelha perdida, é através do pastor Jesus. Jesus lá no capítulo de número 10, quando ele fala acerca do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que ele veio resgatar, que ele veio salvar as suas ovelhas, ele veio dar a sua vida pelas suas ovelhas. Isso é algo maravilhoso. E esta palavra, esta promessa de o Senhor Jesus
restaurar a nação de Israel será realmente cumprida no milênio, quando Jesus pastoreará ali em Jerusalém, sobre toda a terra e principalmente em Jerusalém, sobre o povo de Israel, que reconhecerá Jesus como Messias. Então, o Senhor Jesus, Ele é o pastor de Deus. É Ele que faz esta restauração. É Ele que traz a ovelha perdida. E quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, com a queda da raça humana, o homem se afastou de Deus. O homem se separou de Deus. E a humanidade está caída em pecado, afastada de Deus. E somente o Senhor Jesus é quem pode resgatar a humanidade. É que pode salvar o homem dos seus pecados. É que pode reconciliar o homem com Deus novamente. Então, o Senhor Jesus, Ele é o pastor que vai atrás, que vai em busca das ovelhas perdidas de Israel. E ali eu trago, quando eu falo que Ele vai atrás das ovelhas perdidas, daqueles os quais Deus ama e quer resgatar, eu lembro de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, quando a passagem diz que aquele homem era um publicano, cobrador de impostos, era odiado pelo seu povo judeu. E ali, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele subiu numa figueira para ver quem era Jesus. Mas quando Jesus estava passando, Jesus parou e o convidou a descer, porque lhe convinha pousar em sua casa. Zaqueu desceu jubiloso, recebeu Jesus em sua casa, e os escribas e fariseus, os líderes, os falsos líderes da nação de Israel, começaram a criticar. Vosso mestre come com os pecadores, vosso mestre se assenta com esses homens, que segundo eles eram homens que deveriam estar marginalizados, sem apoio, sem salvação, considerava os perdidos, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E aqui eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Você talvez que me assiste, porventura está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Jesus, Ele quer te restaurar. Jesus quer te buscar. Mas é necessário que você se renda aos cuidados de Jesus. É necessário que você se renda ao senhorio de Cristo. Que você escolha viver a vida que Cristo tem para você. Se você assim quiser, se você assim fizer, Jesus te trará novamente ao aprisco das suas ovelhas. Jesus te perdoará, Jesus te restaurará e fará de você uma nova pessoa. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu digo isso porque um dia eu fui uma ovelha perdida. Fiquei 4 anos afastado do caminho do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ministrou o meu coração, me chamou, eu ouvi a sua voz, quebrantei o meu coração e escolhi, pela graça de Deus, viver as promessas de Deus na minha vida. E Ele me salvou, Ele me restaurou, me deu um ministério e me colocou aqui para dizer estas palavras para você. É tempo de voltar, é tempo de se inclinar, de quebrantar o seu coração novamente ao Senhor Jesus, porque você é a ovelha desgarrada, e o Senhor Jesus, Deus, Ele te ama, Ele enviou o seu único Filho para te resgatar. Ele ainda não desistiu de você. Então, hoje, tome a sua decisão, se entregue ao Senhor Jesus e deixe que Ele seja o pastor novamente da sua alma. Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.